Eu sei que você veio aqui hoje com santa expectativa, ou seja, esperando algo. Sentir de Deus, pode ser ouvir Deus, consolo, colo, esperando receber uma bênção, sei lá. Ou seja, você imagina ou espera alguma coisa em relação a esse momento, em relação a esse local, em relação a isso que está acontecendo. Talvez pode existir até aqueles assim que pode pensar assim, ó, tomara que o Dionísio seja bem rápido, porque hoje é domingo, dia de pizza, então é bom acabar cedo. Queridos, eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto de saber o que me espera pela frente. Eu gosto de ter planejamento. Eu gosto de saber de forma bem clara qual o objetivo a ser alcançado, para onde eu estou indo na minha vida. Vejam, quando somos contratados, talvez por uma organização, esperamos receber orientações sobre quanto ao que eles esperam. Se você for contratado de um time, você espera receber do técnico orientação, o que ele espera de você, sabe? Eu sempre gostei, inclusive, de fazer essa correlação do futebol com o paradigma do reino. Normalmente as pessoas ficam motivadas, inclusive, para receber um feedback, expectativa a respeito delas. Acredito que acontece, ou pelo menos deveria acontecer, em relação ao nosso relacionamento com Deus. Ou seja, vamos inverter a expectativa nossa. Você já se perguntou qual a expectativa de Deus? Qual a expectativa de Deus em relação a você? O que Deus espera de mim? Você já fez essa pergunta alguma vez? Saber o que Deus espera de nós produz motivação, o foco, direção para a nossa vida cristã. Afinal, o que Deus espera de você, qual é a sua resposta? O quê? Você seria capaz de dizer o que você acha que Deus espera de você? Se fosse perguntado hoje, chega para você, ó, o que Deus espera de você? Você é capaz de responder? Note, a resposta a essa pergunta define a nossa identidade, quem sou. Define o nosso propósito, para que eu sou, para que existo. E o nosso destino em Deus, pois se não cumprimos o propósito, somos assim, dispensáveis. Técnico nenhum gostaria de ter no seu time alguém que não cumpre o seu papel. Em suma, quando sabemos responder a essa pergunta, o que Deus espera de mim, estaremos completamente encaixados naquilo que é a vontade de Deus. Entenda uma verdade. A tua resposta do que Deus espera define a tua identidade. No caso, nós vamos olhar para um texto com esta pergunta no coração: o que Deus espera de mim? Eu queria que vocês lessem comigo esse texto, pensando já nisso. O que Deus espera de mim? E vamos tentar achar a nossa identidade. Quem trouxe Bíblia, abre no Evangelho de João, capítulo 15, nós leremos do verso 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. E se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido.
meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Vamos orar? Senhor, que as palavras que saiam dos meus lábios não sejam de persuasão, mas palavras saídas no teu trono, Senhor, meu Pai. Proclamamos liberdade plena, genuína do teu Santo Espírito. Fala conosco nesta noite, Senhor, que nós não saiamos daqui do jeito que entramos, mas transformados pela tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Notem, nessa parábola Jesus nos apresenta 4 personagens. O pai, o agricultor, Deus, o dono da plantação. O que o dono da plantação, que é Deus, espera, gente? O texto está claro. Ele espera frutos. Um segundo personagem que é apontado no texto é Jesus, que é a videira. A videira verdadeira é Jesus. Por que ele se apresenta como uma videira verdadeira? Essa é uma pergunta. Porque Israel, a nação de Deus, foi chamada lá em Ezequiel, capítulo 15, de videira de Deus. Mas ela se tornou uma videira brava, que não deu frutos. Portanto, ela era considerada inútil. Pense comigo, gente, uma videira que não dá uvas, serve para quê? Malemar para pôr fogo, não serve para nada. No caso, devido à infertilidade de Israel, à incapacidade de produzir frutos, ele perdeu essa posição de videira verdadeira. Isso pelos seguintes motivos. Primeiro, como nação, não conseguia dar testemunho de Deus. Dá uma olhada, acompanhem comigo aquilo que está em Ezequiel, capítulo 15, verso 1 a 8, para vocês entenderem bem o fundamento da onde Jesus veio para se anunciar como a videira verdadeira. A palavra do Senhor veio a mim, disse ele: filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer árvore da floresta? Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém fez suporte com ela para nelas pendurar coisas? E depois de lançada no fogo como combustível, e o fogo queimar as duas extremidades e carbonizar o meio, servirá para alguma coisa? Se não foi útil para coisa alguma enquanto estava inteira, muito menos o será quando o fogo a queimar e ela estiver carbonizada. Por isso, diz o soberano, o Senhor: assim como destinei a madeira da videira dentre as árvores da floresta para servir de lenha para o fogo, também tratarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei contra eles o meu rosto. Do fogo saíram, mas o fogo os consumirá. E quando eu voltar o meu rosto contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Arrasarei a terra, porque eles foram infiéis. Palavra do soberano, o Senhor. Aqui está uma palavra clara, dizendo: olha, vocês eram a videira, mas vocês me desonraram. Vocês foram infiéis. E como videira infiel, que não produz fruto, eu vou queimar. A segunda coisa, não conseguimos produzir filhos que pudessem refletir a glória do Pai. Era isso que ele estava dando como decreto para Jerusalém. Era destinada a ser um povo santo, mas não foi. Era destinada a ser sacerdotes santos de Deus, mas não teve. Deveriam ser testemunhas da graça salvadora do Senhor, mas não foram. Agora, no caso, Jesus veio para produzir os frutos que Deus esperava. Jesus veio e a partir de si, ele criou a igreja com o propósito que nós produzamos os frutos que o Pai espera. Os frutos que o Pai espera, veio e ele espera através da sua igreja. Agora temos um terceiro personagem, que são os ramos. Os ramos, os discípulos. Nós, a parábola de Jesus, nós somos os ramos. E o quarto personagem é o fruto. O que significa o fruto nessa metáfora, gente? Veja, saber disso é fundamental. Jesus disse: eu sou um pé de uva.
Pé de uva produz uvas, né? Ele faz uma metáfora. Jesus disse: eu sou o pé de uva, fruto sempre no plural, não uma única uva, produz cachos. Pense comigo, pé de Jesus deve produzir o quê? Jesus. Vamos pensar aqui, um pé de Jesus produz Jesuses. É isso que a gente pudesse explorar, uma licença verbal. É isso, Margarete? Jesuses? Olha, pode ser, né? Os frutos são discípulos de Jesus. Qual é a função dos ramos? A função dos ramos é produzir os frutos. Produzir fruto não é a função do agricultor, não é a função do tronco, mas dos ramos. É função nossa. De quem é a responsabilidade de produzir, então, Jesuses neste mundo? A função é nossa. Produzir discípulos, Jesuses. Deus espera de mim discípulos. O propósito da sua vida é produzir Jesus em si e nos outros. Esse é o propósito que está claro nesse texto. Como Jesus avalia você diante dessa verdade? Você já se perguntou isso? Se este é o propósito da sua vida, como seria a sua avaliação hoje? Está visível a produção de Jesus em você? Está visível a produção de Jesus através de você? Quanto de Jesus você tem produzido? Entenda, nós somos autenticados com o selo de verdade, de discípulos, se estamos produzindo discípulos de Jesus. O versículo 8 que nós lemos assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, assim serão meus discípulos. Agora, prestem atenção, a gente tem que tomar cuidado para com as cópias que muitas vezes envergonham. Coisas que têm assim, aparência de parreira, tem folha como uma parreira, mas não produz fruto como se fosse uma videira. O que é isso? Árvore falsa. A palavra nos aponta que reconhecemos a árvore por seus frutos, pelo fruto que produz. É isso que nós vemos em Mateus capítulo 7, verso 15 a 20. Acompanhem comigo, ó. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de erva daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar fruto ruim, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Em suma, nós somos autenticados como verdadeiros discípulos quando produzimos frutos. É o único jeito de a gente identificar a árvore, é pelos frutos. Se alguém não tem o selo, ainda que esteja no nosso meio, ele precisa o quê? Ser evangelizado a ponto de refletir Jesus e produzir muitos frutos. Os selos são os frutos. O selo de quem é cristão são os frutos que ele produz. O como eu consigo identificar e ver Jesus. Eu tenho que olhar para o Carlos e ver Jesus nele. Né? Não tem outro jeito. Eu tenho que olhar o Léo e ver Jesus. Eu tenho que olhar o Felipe e ver Jesus nele. E ele, ao mesmo tempo, tem que produzir muitos frutos. No caso de duas maneiras, Jesus procura frutos em nós. Primeira maneira, em nós, dentro da gente. Através do quê? Do caráter de Jesus. Da conduta como Jesus. Do compromisso e comportamento como Jesus. Precisamos ser como Ele. Ele é o padrão. Fazer como Ele faria.
seguir o seu modelo. Isto é ser um discípulo de Jesus, refletir Jesus em nossa vida. Isso é ser discípulo. Por isso não podemos ficar só na decisão, no apelo do culto. É preciso que Jesus seja como se fosse encarnado em nós, fazendo parte de nós, seja refletido em nosso testemunho. Nós vamos abordar isso mais para frente. Mas isso não acontece imediatamente, mas também podemos permanecer, nós não podemos também permanecer como bebês na festa, não produzindo fruto. Quando nasce uma parreira de uva, não se espera de imediato que ela produza fruto. É preciso que ela tenha um período de amadurecimento. Mas há quanto tempo eu vou esperar para amadurecer a parreira para que ela produza fruto? Parreira que fica eternamente como nenê? Entenda, muitos têm aparência, mas por dentro, muitas vezes, nada mudou. Ou seja, estão aqui louvando, estão nas igrejas orando, mas a vida lá fora está toda torta. E isso é uma vergonha, porque é uma videira falsa. Jesus tem que refletir no seu jeito de viver. Jesus tem que refletir no seu jeito de agir. Jesus tem que refletir na tua postura, no dia a dia. Jesus tem que refletir nos teus negócios, em como você conduz os teus negócios, no teu comportamento. Jesus receberia, por exemplo, vamos pensar, né? Vamos ser sinceros. Você imagina Jesus recebendo uma multa por excesso de velocidade? Não. Você imaginaria Jesus numa viagem internacional, cheio de muamba na mala, entrando pela fileira do nada a declarar? Vocês imaginam Jesus fazendo isso? Vocês imaginam Jesus mentindo, gente? Vocês imaginam Jesus adulterando? É isso que eu estou falando. As pessoas têm que olhar em nós e ver Jesus. Você tem que fazer o que ele faria. Eu já indiquei aqui muitas e muitas vezes um livrinho muito antigo do Charles Sheldon. Ele foi lançado em 1896, intitulado Em Seus Passos, o que faria Jesus? É uma novela cristã, onde o autor fica todo o tempo perguntando, diante das situações práticas da vida, o que faria Jesus nessa situação? Qual seria a postura de Jesus? A segunda maneira que Jesus consegue ver, procura frutos em nós, é através de nós, nos outros que estão perto. Veja, a expectativa de Deus não é ver Jesus somente em nós, pois Ele procura também muitos Jesuses. Ele não vai na parreira esperando apenas um cacho, apenas uma uva. Ele vai procurando muita uva, muita fruta. Ora, ser discípulo de Jesus é gerar muitos discípulos para Ele, gerar uma família para Jesus, gerar uma cesta com incontáveis frutos para Cristo. E daí vai uma pergunta. Então, como estamos como discípulos de Jesus? Jesus está sendo produzido em mim? Eu estou produzindo Jesus através do meu testemunho? Quantas pessoas se tornaram discípulos de Jesus através da minha vida? Você já fez essa pergunta? Quantos eu já discipulei? Quantos eu consegui refletir Jesus a esse ponto? Essas duas facetas, elas são inseparáveis. Por isso, não dá para ser um sem outro e vice-versa. Isso envolve algumas coisas. A primeira é santificação. É Jesus dentro de mim, gerando santificação. E a outra é missão. Jesus em mim, sendo produzido nos outros. São duas faces da mesma moeda. Quando as pessoas podem ver Jesus em nós, elas correm atraídas por Ele em nossa direção.
João 12:32 diz assim: mas eu, quando for levantado na terra, atrairei todos a mim. Sabe? É uma promessa do Senhor. Jesus estava falando que quando ele fosse morto, ressuscitado, algo extraordinário iria acontecer. As pessoas seriam atraídas pelo amor de Jesus, pelo poder de Jesus, pela graça de Jesus, pelas marcas de Jesus, pelas palavras de Jesus, e isso é o que está escrito. No caso, se você estiver encarnando Jesus através da tua vida, do exemplo de vida, este pode ser a atração que estará sobre tua vida, não por você, mas pelo Jesus que vive em você, pelo Jesus que você reflete. As pessoas vão dizer que, olha assim, tem algo diferente nessa pessoa, tem alguma coisa diferente nessa moça, tem alguma coisa diferente nesse moço, tem alguma coisa diferente nessa pessoa aqui, tem algo que me chama a atenção. Jesus transforma a vida. As pessoas começam a pedir que você ore por ela. Elas percebem algo diferente. É a atração de Jesus em você. E aleluia por isso. Não é você que atrai. É Jesus em você que atrai. E não tem nada de errado nisso. Por quê? Porque nós fomos concebidos para isso. Para sermos a imagem de Cristo. E reproduzir esse Cristo. De modo que as pessoas sejam atraídos pela nossa imagem refletida do Cristo. Meu querido, minha querida, entenda que os frutos são parte da nossa identidade. Eles demonstram o que eu sou. Eles demonstram o que você é. Eles demonstram que você é cristão. Eles demonstram o discípulo que encarna Jesus e que atrai pessoas a Jesus. As pessoas precisam ficar admiradas conosco, do mesmo modo que ficaram admirados com os discípulos no passado. Vocês lembram daquela passagem que está em Atos dos Apóstolos, das pessoas que buscavam estar no caminho de Pedro, para que ao menos a sombra de Pedro pudesse tocá-los? Essa verdade tinha que ser verdade para a nossa vida. Essa realidade tinha que ser vivida por nós. As pessoas nos procurarem, não por nós, mas por conseguirem observar Jesus em nossa vida. As pessoas poderiam olhar para você e perguntar: quem é ele? Tem algo diferente, sabe? Da onde vem essa autoridade? O que é este dom? O que está acontecendo? As pessoas deveriam estar intrigadas com todos quantos estão aqui, com como vive lá fora. Teriam que olhar para cada um e falar assim: tem algo diferente. Não é igual ao mundo. Não é igual ao restante da sociedade. Tem algo de diferente. É isso que Deus espera de você. Que você seja parecido com Jesus e pessoas sejam atraídas para Jesus através da tua vida. Vou repetir. O que Jesus espera, o que Deus espera, é que você seja parecido com Jesus e que mais e mais pessoas sejam atraídas para Jesus através da tua aparência com Jesus. Por isso eu pergunto: quanto de Jesus tem na tua vida? Essas perguntas são perguntas que devem nos tirar o sono. A gente deve refletir. Deus nos mede pelos frutos. Agora surge uma pergunta: como é esse negócio de gerar fruto sendo apenas ramos? Como que funciona? Olha o verso 4 e 5, olha. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Gerar este fruto é algo que conseguimos fazer por nós mesmos, gente? De jeito nenhum. Está no nosso poder? De jeito nenhum. Efetivamente não.
Por isso a palavra diz em permanecer. E esse permanecer se repete 8 vezes para 7 vezes frutos. Permanecer para dar frutos. Só permanecendo em Jesus. Não tem como. O padrão normal para quem permanece é muito fruto. Pois sem ele ninguém consegue ser como Jesus. Para ser como Jesus, precisa ter Jesus. Se não permanecemos em Jesus, não haverá mudança nenhuma em nós. E não produziremos frutos nenhum em nossa vida e através da nossa vida. O Espírito age por nós, em nós e através de nós. Essa regra, ela é básica. Ele age por nós. Ele age em nós. E depois ele age através de nós. Note, esta é a grande diferença entre os religiosos e aqueles que são verdadeiros cristãos. Religiosos produzem muita atividade. Os verdadeiros cristãos têm vida. E com isso produzem vida. Mas se alguém não produz fruto é porque não é discípulo ou não permanece nele. Gente, é muito sério isso. Se você não dá fruto, é porque você não é discípulo. É porque você não permanece nele. Porque se você permanecer nele, os frutos têm que ser visíveis. Por isso que João Batista já alertou: mostrai frutos dignos de arrependimento. Ou seja, frutifiquem. Demonstrem que vocês foram transformados. Não são atividades que impactam o coração das pessoas, mas vidas transformadas por Jesus. Não é o que você faz, é o como você vive. Agora veja a grande advertência que Jesus faz no verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será como ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Compare com o texto de Mateus 7, 15 e 20, que nós lemos, olha lá. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestido de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. É pelos frutos. Note, o que não produz fruto, em suma, bem pesado que eu vou falar, é considerado pelo Senhor lixo, descarte. Esta foi a mesma condenação proferida por Deus a Israel lá em Ezequiel 15, verso 1 a 8. Se não tiver fruto, para mim é fogo. Note, fruto é o que revela a nossa relação com Deus. Eu só consigo demonstrar a minha relação com Deus pelos frutos que eu produzo, por aquilo que é visível em mim. Precisamos observar o nível de frutificação, modo mais objetivo, é observando os frutos. Precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente encara na palavra como sendo lobos. Note, é pelo Jesus que ele tem interno e externo, que podemos verdadeiramente avaliar quem são discípulos e quem são os lobos. É olhando o Jesus que está em você, que as pessoas vão ver assim: esse é Jesus, esse é discípulo, esse reproduz Jesus. É evidente na vida dele, pelo jeito que fala, pelo jeito que anda, pelo jeito que age, pelo jeito que se comporta. Eu consigo ver espelhado Jesus nele, sabe? Veja, a primeira evidência de alguém separado do tronco é secar. Estando em Jesus, a condição de saber se você está em Jesus ou não é olhar os frutos que você produz. Agora eu vou concluir. Eu queria terminar essa mensagem com aquilo que fez e faz muita diferença em minha vida. Eu, lendo Paulo, 2 Coríntios capítulo 3, verso 13 a 18, eu queria que você lesse isso comigo. Isso me trouxe alguns exemplos práticos, tipo assim, uma clareada
nesse negócio de produzir fruto e refletir Jesus. Olha o que o texto diz. Não somos como Moisés, isso é Paulo dizendo, tá? Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. E aqui está Espírito em letra maiúscula, Espírito Santo. Queridos, preste atenção. Quando Moisés subiu na montanha para ter um tete-a-tete com Deus, ele teve um encontro com o Senhor, e ele não desceu do mesmo jeito que ele subiu. Depois você vai procurar na tua casa lá, você vai ler Êxodo capítulo 34, a partir do verso 29 a 35, vai estar essa passagem de uma forma bem clara. Temos o relato de que o rosto dele, quando ele desceu de lá, brilhava, ele resplandecia. Era uma coisa tão impressionante, mas tão impressionante, que o povo tinha medo de olhar para Moisés, pelo que pediu para que Moisés cobrisse o rosto dele com um véu, pois diziam achar estranho demais aquele rosto brilhando. Mas a palavra nos revela que na medida em que o tempo foi passando, ele não estava mais na montanha, e daí o rosto de Moisés já não brilhava com a mesma intensidade, como a glória de Deus que ia assim baixando, esvaindo-se. É essa cena. Isso até que ele não precisasse mais usar véu. Mas ele, mesmo assim, continuava usando véu, pois isso mantinha o povo entendendo que havia nele a presença da glória de Deus. Vocês estão entendendo? O que Paulo está pegando é esse exemplo para resgatar no Novo Testamento, explicando para nós algo bem claro. No caso, quando a gente lê esse texto no livro de 2 Coríntios 13, 18, diz lá: e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O texto vai nos colocar uma meta diferente. Ele diz mais ou menos assim: olha, na velha aliança, a glória de Deus ia se desvanecendo, ia esvaindo-se em nós. Mas na nova aliança, porque a porta da sala do trono está constantemente aberta, e nós temos o Espírito Santo agindo em nós, e nós, como morada do Espírito, você pode entrar na presença de Deus a qualquer hora, em qualquer ocasião, a todo momento. E essa glória de Deus tem que se multiplicar em você de glória em glória. Agora, pense comigo aqui, gente. Se nós somos transformados de glória em glória, segundo a sua imagem, é como se comparássemos um espelho. E assim sendo, temos que, para produzir frutos, somos como o espelho de Deus. Daí temos 3 atitudes absolutamente práticas que eu queria que você guardasse. Bem prática. A primeira atitude está no verso 16 que nós lemos. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, para refletir como espelho a glória de Cristo, é preciso ter o rosto descoberto. Imagine você sendo um espelho. Espelho coberto não reflete nada, está tampado, sabe?
Aqui vem algo, uma primeira lição. A primeira coisa para refletir Cristo é preciso você estar sem máscara, descoberto, você ser sincero. Inclusive a expressão sincero vem de uma expressão latina que quer dizer sem cera. Os artistas da Idade Média, tá? E os artistas da Roma Antiga, quando eles iam interpretar um personagem, eles cobriam o rosto com cera, como se formando uma máscara, e ali ele formava o ator. Quando ele tirava a cera, era o rosto dele mesmo. Então, sem cera, é sincero, é como você é, sabe? É olhar para o Clóvis e ver, o Clóvis é desse jeito. Eu não estou vendo cera, eu estou vendo sinceridade, eu não estou vendo máscara. Então, a primeira coisa para refletir Cristo, a primeira coisa é a gente retirar da nossa vida as nossas máscaras. Sermos sinceros. Porque espelho coberto não reflete nada. Estão acompanhando a metáfora que está sendo usada? A segunda atitude, pensando no espelho, é o processo de santificação. É estar limpo. Pense comigo. Para refletir como espelho agora de Cristo, é preciso estar limpo. Um espelho embaçado não reflete legal. Um espelho sujo não reflete legal. Um espelho engordurado não espelha com fidelidade Cristo. Se você estiver diante do espelho e esse espelho estiver sujo, a imagem que você vai ver vai ser deformada. As pessoas que olharem para você, e se você estiver como espelho sujo, o que vão ver? Um Jesus sujo, deformado. Se você estiver engordurado, pensa em passar gordura no espelho, e depois se olha, a tua feição vai estar transformada, não é você, sabe? O espelho tem que estar limpo para refletir com exatidão, sabe? Isso tem a ver com esse processo de santificação, pois precisamos retirar toda a sujeira do velho homem, pois o velho homem não espelha Jesus. O que espelha Jesus é o nascido de novo, a nova criatura. E daí eu tenho que me despir do velho homem. Isso significa o quê? Limpar a minha alma, para que as pessoas possam olhar o espelho e ver Cristo. Espelho sujo não reflete Cristo. A terceira atitude, pensando também no espelho, diz respeito a exato posicionamento. Pense comigo, gente. Para refletir como espelho a glória de Cristo, é preciso estar direcionado para Cristo. Espelho mal direcionado, as pessoas podem ver qualquer outra coisa, e não Cristo. Você só vai refletir Cristo se você estiver direcionado a Cristo. Senão vai refletir outra coisa. O que está nos ensinando aqui de forma bem clara? Caso contrário, quem olha não será atingido pela imagem de Cristo. Amados, cristão está sendo diariamente transformado de glória em glória. E para mim entender que o propósito para mim produzir Cristo na vida dos outros e ter transformados os outros é ser a imagem de Cristo em mim, ela precisa estar o tempo todo alinhado com Cristo, porque senão eu não consigo que as pessoas vejam Cristo em mim. Então qualquer desvio, né? Imagine assim, você está no teu carro, um retrovisor mal direcionado, você já não consegue enxergar direito, sabe? Então, o reflexo desse espelho tem que estar alinhado com Cristo. Veja, eu não tenho Jesus em mim, nem multiplico Jesus nos outros, se a glória de Deus não estiver brilhando em mim, essa glória do Senhor. Então, qual que é a pergunta inicial que eu fiz para vocês? O que Deus espera de mim?
O texto foi claro, absolutamente claro, que nós permaneçamos ligados ao tronco, à videira verdadeira, que é Jesus, e nós produzamos frutos, que é Jesus em nós, e através de nós possamos reproduzir mais e mais frutos, porque, gente, um ramo que só produz um cachinho, não é esse o objetivo. Por isso a pergunta, o que Deus espera de mim? Deus coloca de uma forma bem clara: deem frutos. E o que acontece se você não der fruto? O texto também é claro: eu corto e jogo fora. É isso que Ele espera. E como é que eu produzo esse fruto? Sendo o espelho de Jesus. Qual que é o caminho? Primeiro, sinceridade diante do Senhor, porque espelho coberto com cera, ou seja, com máscara, não reflete nada. Segundo lugar, limpeza, santificação. Se você não tiver uma vida santificada, transformada, as pessoas vão ver o quê? Jesus deturpado, e não Jesus verdadeiro através de você. Jesus deturpado não produz Jesus. Jesus só produz Jesus sendo autêntico Jesus. E como eu faço isso? Estando direcionado, olhando para o autor e consumador da minha fé. A palavra de Paulo nos diz assim: corramos a carreira que nos está proposto, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Gente, isso é maravilhoso. É isso que o Senhor espera, sabe? Então nós viemos aqui hoje com expectativas em relação a Deus, e é legítimo. Mas a pergunta inversa hoje é o seguinte: o que Deus espera de você? O que Deus espera de mim? O desafio agora é para você olhar um pouquinho para dentro de você. Por isso eu queria que você fechasse os olhos, sabe? E você conseguisse responder: como está o teu coração? Você está refletindo Jesus e reproduzindo Jesus em sua vida? As pessoas, quando olham para você, eles veem um espelho claro? Ou veem máscara? Pessoas encobertas. As pessoas, quando olham para você, veem um espelho limpo? Ou um espelho sujo, embaçado? As pessoas, quando olham para você, você está direcionado a tal ponto que você reflete Cristo? Ou você está refletindo qualquer outra coisa, sem ser Cristo? Veja, essa avaliação é só entre você e Deus. Você e Deus. Senhor, muitas vezes a gente se pergunta: como está a colheita? Que tipo de fruto está sendo gerado, Pai? Pai querido, Pai amado, esses dias a Nete até compartilhou com a gente um pensamento de um pregador que nem me lembro o nome agora, que as igrejas estão muito cheias, Senhor meu Pai, de ovelhas, mas com muito pouco pastores. E o Senhor nos convidou para ser sacerdócio santo, sabe? Ou seja, o Senhor nos convidou, nos convocou para formarmos discípulos. E a gente, para fazer isso, Pai querido, Pai amado, a gente tem que se descobrir de todas as máscaras. A gente tem que estar ligado em Ti. A gente tem que estar limpo, Senhor meu Deus. E a gente tem que estar refletindo
o Jesus verdadeiro, para que as pessoas sejam alcançadas através do teu reflexo em nossa vida. Por isso nos permita, Pai querido, Pai amado, que isso seja uma verdade. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém?